Mas vamos continuar aqui no assunto conhecendo o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, nós já vimos que ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santíssimo Lugar, uma vez por todas. O sumo sacerdote do Velho Testamento, ele entrava uma vez por ano. O nosso sumo sacerdote entrou diante de Deus uma vez por todas e está acabado. Ele é o sumo sacerdote, o único que pode fazer, realizar propiciação por pecados de pessoas. O único. E ele já fez. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o lugar de encontro. Nós já vimos. Ele é o propiciatório. É o lugar de encontro. Lembra que nós falamos, e a palavra de Deus diz, para que houvesse esse perdão de pecados, reconciliação do pecado, do pecador com Deus, o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar, e lá ele teria o Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus. Tinha 3 elementos. A Arca da Aliança, que tinha tampa propiciatória, o lugar. Tinha o sumo sacerdote, ele fazia, ele que dirigia toda aquela cerimônia ali. E tinha o sangue de um animal. Ele tinha que ter o sangue, colocando na tampa como propiciatório, cobertura, lugar de encontro, lugar de misericórdia de Deus em favor do pecador. 3. Nós falamos aqui, trazendo para a realidade, eu estou dizendo sobre sombras do Velho Testamento. Nós estamos na nova aliança do meu sangue, diz o Senhor. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o lugar de encontro. Onde foi? Na cruz. O pecador, é necessário que o pecador creia que ele foi crucificado juntamente com Cristo. Por quê? Porque lá no corpo de Cristo, na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Aos pés de Cristo não tem reconciliação, atrás de Cristo não tem reconciliação, na frente de Cristo não tem reconciliação, longe não tem reconciliação. Jesus Cristo é o lugar de reconciliação. Ele é o propiciatório para nós hoje. Muito bem. Agora, se tem 3 elementos no Velho Testamento, e nós estamos vendo que no Novo também, sumo sacerdote, Cristo. O lugar de encontro, Cristo. E o sangue? De quem? A oferta pelo pecado. João 1,29, João Batista diz assim, no batismo de arrependimento no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é a oferta pelo pecado? O Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, a palavra do Senhor diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas agora é o assunto que interessa para nós, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é o Cordeiro? Senhor Jesus Cristo. Quem é a oferta pelo pecado e pelo pecador, em benefício do pecador?
para tirar o seu pecado e purificar dos seus pecados. Jesus Cristo. Ele é a oferta pelo pecado. Vamos vendo ainda mais no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Eu dou a minha própria vida. Quem foi a oferta pelo meu pecado e pelos meus pecados? O Senhor Jesus Cristo. Nem o outro. Como pode alguém dizer os seus pecados estão perdoados? Ser humano. O ser humano, que os seus próprios pecados Cristo já levou, e tenho poder para dizer que os seus pecados estão perdoados, tenho poder para dizer, olha, aquele que morreu aí há um ano atrás, agora ele saiu daquele lugar, agora foi colocado no céu. Ser humano. O Senhor Jesus Cristo, ele é a única oferta aceitável a Deus no Novo Testamento. Porque a nova aliança do meu sangue, diz o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Vamos continuar aqui. Eu dou a minha vida. Em 1 João, vamos basear nas Escrituras, né, meus irmãos? Queridos, queridas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele diz: o Senhor Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação. Ele é o Cordeiro. Ele é a oferta pelo pecado. Ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 17 e 18. Não. Hebreus 10, 12. 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, não mais uma vez por ano, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 14. Por quê? Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluias. Hebreus 9, versículo 12. Ele diz: não por meio de sangue de bodes, isso é daí do Velho Testamento, e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas,
tendo obtido eterna redenção, ele entrou no Santo dos Santos, não mais terrestre, mas celestial. Aleluia, aleluia. Ele ofereceu no altar da cruz. A cruz é o lugar, é o altar onde o Senhor Jesus Cristo foi oferecido. Ele é o lugar lá na cruz. Ele é a oferta pelo pecado lá na cruz. E ele é o lugar de encontro do pecador que foi atraído no seu corpo na cruz. E Deus o Pai estava em Cristo reconciliando consigo mesmo esse pecador. O Senhor Jesus Cristo é tudo. Ele é a nossa vida eterna. Ele é o nosso perdão. Ele é a nossa reconciliação. Ele é o justificador. Ele é o Deus da graça. É o misericordioso. E tudo isso foi manifesto ali na cruz do Calvário. Por isso, querido, é necessário que você creia. Isso é pela graça, mas eu estou dizendo necessário ter essa experiência que não é produzida pelo pecador, mas é dada fé para que esse pecador possa crer na suficiência do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Entrará no corpo de Cristo na cruz e sairá pela ressurreição juntamente com Cristo e alcançará vida eterna, pastagens. E terão, aqueles que foram ressuscitados terão como seu único pastor. Nós somos pastores pelo pastor Jesus Cristo. Só isso. Não é o título que nos faz pastor. É pela autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo, concedida gratuitamente e graciosamente. É pela graça. E esses que saíram pela ressurreição vão dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo é o supremo pastor e lascomai, o sumo pastor. Ele é o sumo sacerdote. Ele é também o pastor, supremo pastor. Ele é o sumo sacerdote. E lascomai. Ele é o lugar de encontro. E lasterium. Ele é a oferta pelo pecado. Relasmos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos tenha, que o Senhor nos cative, que o Senhor nos atraia, que o Senhor nos dê revelação para ter o Senhor Jesus Cristo como o único sumo sacerdote, o único lugar de encontro, a única oferta pelo pecado e o único, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isto é ser cristão. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém.